Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mesani. Mesani você conhece, é tradição, é qualidade, você sabe o que coloca na mesa, então confira aí as novidades da Mesani no seu site www.mesani.com.br. E Humanidade Livre você que já conhece. É um programa de interação, de bate-papo, onde você pode participar. Você entra na minha página no Facebook, Padre Beto Bauru, curte lá a página e aí a partir desse momento você pode participar do programa com perguntas, com questionamentos, com temas, sugerindo temas, enfim, a participação é sua. E eu fico no aguardo de vocês participarem, tá legal? Se você quiser conferir os programas anteriores, Humanidade Livre, você pode entrar na minha página, lá tem todos os programas, Padre Beto Bauru. Ou você pode entrar na página da TVC Bauru no Facebook. Também lá estão todos os programas. Eu quero mandar um abraço para Rose Maria Correia, que já está aqui participando com a gente, não é? Lembrando que no mês de julho, o Humanidade Livre vai ao ar um pouquinho mais tarde. Ele vai ao ar às 22h30, tá? Então a gente vai se encontrar aqui sim, só que às 22h30 até às 23 horas. Henrique Tomasi também já está participando, um grande abraço, mas participem com perguntas, com questionamentos, com, enfim, temas que vocês podem sugerir para a gente ir abordando e refletindo um pouco sobre a vida. Vocês sabem que com a gente não tem tabu, tá? Nesse programa se discute de tudo, não é? Lei Miró também já está aqui, não é? E eu mando um abraço, não é? E espero que todos assim comecem a participar com perguntas e questionamentos e temas, não é? Hoje mais do que nunca nós precisamos dialogar. E o diálogo ele é feito não somente de forma pessoal, né, ou de forma presencial, mas hoje nós podemos dialogar com o mundo, né, através das redes sociais. E isso é muito bom, isso estreita as relações, isso faz com que o mundo se torne um mundo mais próximo, não é? Tá certo que existe o negativo das redes sociais, de eu perder o contato físico com o outro, isso eu não devo deixar acontecer. É legal visitar as pessoas, é legal desligar a televisão e sair das redes sociais e ter contato pessoal com os outros que eu conheço, mas essa oportunidade da gente se encontrar através das redes sociais, através da televisão, da mídia, enfim, é muito bacana, é muito interessante. Isso a gente deve explorar cada vez mais, né? A Marlene Guilherme Costa, seja bem-vinda, não é? Também aqui participando com a gente. Então, o diálogo é fundamental, né? E diálogo geralmente não é somente uma conversa, né? Mas o diálogo é a contraposição de duas teses. E isso é muito legal, isso é muito enriquecedor. Eu poder ouvir o que o outro pensa e poder ouvir que o outro pensa diferente. Não é? Porque se eu ouvir do outro o que eu já penso, isso é muito pobre. Não é? Isso pode ser confortável, não é? Isso pode ser alegre, pode ser confortável, mas ouvir do outro um posicionamento diferente do meu pode ser um pouco desconfortável, ou até muito desconfortável, mas é enriquecedor, porque aí o outro vai ter que me explicar por que ele pensa dessa forma, não é? E eu quero entender por que ele pensa dessa forma. O que eu não posso é ter aquela postura fundamentalista, né? Qual é a postura fundamentalista? É a postura de não ouvir o outro porque o outro pensa diferente. Não ouvir o outro, não argumentar com o outro porque o outro pensa diferente. Aí não dá, não é? Fábio Mirto, seja muito bem-vindo. E aí ele me pergunta o seguinte: por que temas como pedofilia é um tema ruim em qualquer circunstância, mas por que na igreja muitas vezes é abafado? Fábio, eu acho que tudo tem que ser discutido, não é? Tudo tem que ser tematizado, não é? Principalmente na religião, não é? Na igreja. Eu acho uma contradição muito grande não existir debate, discussão de ideias num lugar que se diz religioso.
Por quê? Porque a religião deve me fazer transcender. A religião deve me levar à transcendência, não é? E transcender é ir além daquilo que eu sou. Não é? Isso acontece, né, através do que? Da discussão, do debate e tudo mais. Então, deve-se discutir sexualidade? Deve-se discutir sexualidade dentro da igreja, sim. Não é? Deve-se discutir pedofilia, sim. Por quê? Porque tem casos. Não é? E aí acontece o seguinte, você sabe muito bem, Fábio, o que acontece. E todo mundo sabe. Quando acontece um caso de pedofilia numa paróquia, numa diocese, o padre é imediatamente afastado, ele é transferido para uma outra diocese, não é? E pedofilia é uma orientação sexual, uma doença, um distúrbio sexual que tem que ter tratamento, não é? E tem que ter também um crime, então tem que ser penalizado. São as duas coisas, né? A pessoa tem que ser penalizada, tem que ser julgada pela justiça comum e ela tem que ser tratada. Não é? Agora, transferi-la para um outro lugar e abafar é fazer com que essa pessoa venha a cair novamente no mesmo erro e cometer o mesmo crime e fazer novas vítimas. Então é criminoso por parte da igreja esse abafar da situação para tentar proteger a sua imagem. Isso é criminoso. E os bispos que fazem isso são pessoas criminosas também, como o pedófilo. Então, não se deve abafar, se deve discutir e tomar providências para que isso não aconteça. Tá? A gente pode voltar, Fábio, a abordar um pouco isso melhor. Tá? Roberto Santos, que bom que você está aqui. Ana Luzia Tonetti também está participando aqui com os outros. Henrique Tomasi também entra aqui na nossa discussão. E ele diz o seguinte: a origem do pecado se dá à desobediência do homem por comer do fruto da árvore da sabedoria. Quem foi que criou a árvore? E por que colocar ela em um local tão próximo a dois seres que por natureza são curiosos? Não foi o unir o útil ao agradável para um Deus onisciente? Henrique, em primeiro lugar, a história de Adão e Eva não aconteceu, tá? Esse mito ele não é uma narrativa do que realmente aconteceu no início dos tempos. Nós viemos de uma evolução das espécies, tá? Nós tivemos o Homo sapiens, ele vai surgir, não é? Junto com outras espécies humanas, tá? E ele vai acabar dominando esse planeta. Então, não existiu um paraíso, não existiu uma árvore do conhecimento do bem e do mal, não existiu um Adão, uma Eva, que depois foram expulsos do paraíso. O que existiu foi, em determinado momento, se criou um mito no povo semita, e esse mito não é original, porque já existem outros mitos mais antigos que são muito semelhantes a esse mito. E esse mito, ele na verdade, ele foi reinterpretado por Santo Agostinho e no mundo cristão dessa forma como você pensa. Quer dizer, Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal nesse paraíso. Paraíso é um lugar perfeito, né? É um lugar onde não tem o que fazer, é só usufruir, não é? Então, e aí Deus coloca uma proibição. Vocês podem comer de todos os frutos, não é, desse paraíso, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha o nome dessa árvore, não é? É claro que no mito aqui, Deus faz uma provocação, não é? Ele provoca o ser humano. Não é? Então, qual seria o verdadeiro fazer humano aqui no paraíso? Se o paraíso é um lugar perfeito, não tem o que fazer. Agora, se Deus põe uma proibição, aí ele me dá uma alternativa. Então eu posso ter um fazer meu, que é comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, que é na mitologia antiga um símbolo da sabedoria, porque é o animal que vai ao mais alto das montanhas e até a profundeza da terra, quer dizer, é um animal que tem conhecimento de tudo. Ele inspira a serpente inspira a Eva a ir comer do
fruto do conhecimento do bem e do mal. E Eva inspira Adão. E aí então os dois vão comer. E aí então eles saem do paraíso. O paraíso se quebra para eles. Não é? E aí eles começam a fazer o quê? História. E aonde acontece esse mito? Porque o mito não... todo mito ele não retrata um momento que existiu, mas ele retrata um fato humano, tá? É algo ontológico. Então, quando acontece o mito do Adão e Eva? Em cada um de nós, a todo momento. Quer dizer, em cada um de nós, no nosso desenvolvimento. Então, um dia nós vivemos no paraíso. Um dia nós vivemos num paraíso, criado por Deus. Não é? Um dia nós nos sentimos muito seguros, não é? Num mundo muito alegre, num lugar onde a gente era totalmente ou quase totalmente feliz. Não é? Quando a gente foi crescendo, a gente foi comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. A gente foi arriscando, não é? E começando a conhecer o mundo bom e o mundo ruim, as atitudes boas e ruins. E depois nós começamos a perceber que nós temos que tomar as nossas próprias decisões e caminhar com as nossas próprias pernas. Aí nós deixamos o paraíso e começamos a construir a nossa própria história. Esse é o significado do mito de Adão e Eva. Tá? É o nascer do ser humano. Tá certo que tem gente que nunca quer sair do paraíso, não é? Ou seja, fica sempre infantil. Porque o paraíso é um lugar infantil. É um lugar que a realidade não existe, não é? Tá fugindo da realidade. É o lugar da nossa infância. Não é? Então, sair do paraíso é positivo. É construir a minha própria história. Denise Balucci Barros, seja bem-vinda. Padre, meu esposo, após 14 anos, teve convicção que não quer ser pai. Marcou vasectomia e pediu divórcio, pois diz que não vai levar com ele a culpa de ter matado o meu sonho. Isso me dá direito de quebrar a aliança que fizemos no altar? Se Deus quiser, poderei casar-me novamente? Ou serei adúltera? Me ajuda, Padre, estou vivendo o Calvário na Terra. Acredito. Primeiro, a separação não é nada fácil, né, Denise? Segundo, dessa forma, quer dizer, ele toma uma decisão que não estava dentro dos planos que vocês construíram. Ele mudou de ideia, né? Mas um ser humano muda de ideia mesmo. Não é? Então ele teve uma atitude boa, quer dizer, ele foi sincero com você e pediu o divórcio, falou, não vou estragar o seu sonho, não é? Isso é o lado positivo da história, não é? Você tem a oportunidade de encontrar um outro alguém e aí realizar o sonho de constituir uma família, não é? Você está falando de anulação na igreja, né? Eu acredito que você tenha todo o direito de anular o seu casamento na igreja e aí poder casar-se de novo na igreja católica, tá? Eu acredito que isso vai acontecer tranquilamente. Agora, pense bem, o que é anular um casamento? Não é? É você anular algo que não existiu, né? Existiu. Você teve um casamento de 14 anos. Uma união de 14 anos. Você quer anular tudo isso da sua história? Isso não se anula. Isso é uma grande bobagem da igreja. Ou seja, a igreja colocou isso para ganhar dinheiro, porque ela vai cobrar de você isso, não é? E vai exigir que você faça isso para poder estar livre para um novo matrimônio, não é? Mas isso é um absurdo, não é? É um absurdo da própria igreja. Eu acho que você não deveria ficar preocupada com isso. Não é? A minha posicionamento, né? Eu já não estou mais na igreja católica. Eu faria o teu casamento numa boa a hora que você encontrar uma pessoa que te ame e que tenha os mesmos planos que você, não é? Então, mas fica a sua decisão. Se você quiser anular uma coisa que não é anulável, né? Ou seja, existiu de fato 14 anos de existência juntos, não é? Você quer anular, viver essa fantasia, dar dinheiro para a igreja e poder casar de novo na igreja católica, tudo bem, aí é problema seu, tá? Um grande abraço, Denise. Henrique Tomasi, por favor, continue essa live, muito bom os seus esclarecimentos, pode deixar. Lembrando que na semana que vem, começa julho, e em julho nós vamos ao ar mais tarde,
tá? Nós vamos ao ar às 22h30, às 10h30 da noite, tá? Então das 10h30 da noite até às 11 horas da noite, tá legal? Antônio Carlos, boa noite. Ele é de Capanema, Pará. Puxa vida, olha que bacana. Nós estamos falando da gente dialogar com pessoas através das redes sociais. E veja aí, nós estamos dialogando, Antônio Carlos, que está lá no Pará, não é? E em Capanema, e a gente aqui em Bauru, no estado de São Paulo, não é? É muito bacana isso. Roberto Santos, o demônio voltou a ser tema de nossa fé. Afinal, esse ser existe ou não? É claro que o demônio não existe, tá? Não entre nessa história de exorcismo, de padres que vão fazer exorcismo. Isso também é um crime por parte da igreja. Por quê? Porque geralmente são pessoas desequilibradas que dizem estar possuídas pelo demônio. E o demônio não existe. Como é que o demônio entrou na história do cristianismo? O demônio entrou na história do cristianismo através do judaísmo, não é? Ou seja, os judeus eles foram dominados pelos persas. Antes de serem dominados pelos romanos, eles foram dominados politicamente pelos persas, não é? E com a dominação política veio a dominação cultural, não é? E os persas tinham dois deuses, e os judeus eram monoteístas, eles só acreditavam em um deus. E os persas eram politeístas, eles tinham dois deuses, né? O deus do bem e o deus do mal, não é? Aos poucos, durante a dominação, os judeus foram identificando o deus do bem com Javé, ou seja, o seu deus. Bom, o deus do bem dos persas é o nosso deus, não é? Mas e o deus do mal? É aí que o folclore judaico começou a criar uma história de um anjo de luz, não é? Que é Lúcifer, que queria ser como Deus, não é? E aí, então, ele, pela vaidade dele, ele foi condenado a vagar por esse mundo e atormentar a vida das pessoas aqui. Olha que Deus maravilhoso que nós temos, né? Então aquele Deus do mal, que os persas diziam que era o Deus do mal, na verdade é um anjo de luz que era muito vaidoso e que foi jogado aqui para atormentar a vida dos pobres mortais, dos pobres seres humanos, não é? E a partir daí a figura do diabo, do demônio, ele surge. A primeira vez que ele aparece no Antigo Testamento não é no mito de Adão e Eva, tá? Isso é uma criação de Santo Agostinho, dizer que a serpente era o demônio disfarçado. Não, isso não está no mito. A primeira vez que o diabo surge na Bíblia é no livro de Jó, que é um livro fictício, ele pertence à literatura. E o que acontece aí? O demônio não é ruim, ele não é um ser ruim. Ele é um ser que vem e traz a contraposição. Ou seja, Deus pensa no livro de Jó, todas as pessoas lá embaixo acreditam em mim e são fiéis a mim, não é? Aí o diabo chega para Deus, faz uma visita e diz assim: olha, eu acho que não, eu acho que nem todos são fiéis a você. Aí então Deus fala assim, desafia o diabo. Ele fala assim: ó, pode escolher qualquer um deles lá embaixo, não é? Acaba com a vida dele, não é? Só não mata, mas acaba com a vida dele, com tudo que ele tem, não é? E aí vamos ver se ele fica fiel a mim até o final. E o diabo então vai e realiza. Ele está realizando uma aposta com Deus, e Deus está nessa jogada também. Então o diabo não é bom, quer dizer, não é ruim aquilo, não é a figura do mal, não é a personificação do mal, tá? Depois vai surgir nos evangelhos. Primeiro, nessa mesma dinâmica, no momento da tentação do deserto. O que é a tentação do deserto? Quando Jesus vai para o deserto, fica 40 dias, isso também é simbólico, e ele se encontra com o demônio e o diabo, e o diabo o tenta. O que é tentar? É apresentar a contratese, apresentar uma outra tese. Jesus quer ser o Messias que prega o amor. O diabo diz: não, mas você pode ter exércitos. Você pode ter poderes, você pode, enfim, ele coloca o outro lado, né? E Jesus vai ter que decidir,
Não é? E também tem um outro lance. Todo fenômeno na época de Jesus que era inexplicável se explicava através de uma possessão demoníaca. Então, por exemplo, uma crise de epilepsia. Tem uma descrição de um milagre de Jesus que é epilepsia na seta. Não é? Como eles não conheciam, a medicina não estava tão avançada assim, não se conhecia o que era crise epilética, não é? Então se dava o nome de demônio. Tá? Os gregos também, né? Até há coisas positivas. Por exemplo, se eu tivesse um acesso de riso e eu não conseguisse parar, os gregos achavam que eu estava possuído por um daimon, não é? Por um demônio. Tá? Então, mas depois o cristianismo foi fortalecendo essa ideia de que existe sim um satanás, existe um demônio, alguém que vem e nos atormenta e nos leva para o mau caminho. Gente, isso não existe, tá? Somos nós que decidimos sobre nossa vida. Nós não somos marionetes entre Deus e o diabo, tá? Isso é fantasia para iludir você. Não crie bodes expiatórios. Se você cometeu o erro, foi você que cometeu o erro, tá? Você admita o seu erro. Se você fez o bem, então você que fez o bem, tá? É interessante, tem certas linhas teológicas que são interessantíssimas, né? Se você faz o mal, então você foi influenciado pelo demônio. Se você faz o bem, você foi inspirado por Deus. Quer dizer, nunca você consegue ser alguém. Não é? É um absurdo. Não é? Gente, Deus deu o chute inicial para esse universo. E o universo está nas nossas mãos. Tanto é que a Terra não está legal. Né? A gente já destruiu muita coisa nesse planeta, a gente já acabou com muita gente, a gente fez muita guerra. Veja o nosso país. O nosso país é uma desgraça. A história do nosso país não é gloriosa. A história do nosso país, ela começa com uma invasão portuguesa nessas terras, acaba com nações indígenas, milhões de indígenas, não só pelo contato das doenças, mas pela escravidão e pela guerra. Depois vem escravos negros trazidos para cá, obrigados a virem a trabalhar 24 horas por dia, eles não tinham pausa, quando o tráfico negreiro era livre, e depois, enfim, nós tivemos batalhas e batalhas nesse país, basta estudar a história desse país. Então, a história está nas nossas mãos, nós seres humanos que somos responsáveis. Então, nós temos a opção de construir uma história boa ou uma história ruim, tá legal? Deixa eu ver quem tem mais aqui. Cida Sala, muito bem. Gostaria de saber o que acha das aparições de Medjugorje. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou começar a acreditar em aparição de Nossa Senhora quando Nossa Senhora aparecer no Brasil, por exemplo, e dizer assim: gente, o SUS não pode ser dessa forma. Vocês têm que administrar melhor a saúde das pessoas. As pessoas não podem morrer por falta de atendimento. As pessoas não podem ter suas vidas ceifadas porque o atendimento é ruim. Não é? Se Nossa Senhora aparecer e falar assim: gente, as pessoas humanas têm direito à educação, e uma ótima educação. Todo mundo tem o direito a ter um futuro melhor. É assim que vocês constroem uma sociedade melhor, uma sociedade mais humana, com pessoas bem educadas. Não é? Quando Nossa Senhora começar a tocar em pontos sérios desse jeito, não é? Fundamentais para o ser humano, e não só aparecer e dizer: olha, vocês têm que rezar mais e tal, não sei o que, não é? Eu vou começar a acreditar. Enquanto ela não fizer isso, dizer assim: gente, não pode existir pobreza entre vocês. Não pode. Vocês são um país rico. Como é que vocês têm pobreza? Né? Como é que as pessoas vivem na faixa da miséria e da pobreza? Isso não pode existir. O dia que Nossa Senhora vir e disser isso, claramente, aí beleza. Aí eu vou acreditar. Tá legal? Antônio Carlos. O Antônio Carlos é um ex-seminarista capuchinho. Seja bem-vindo. Tá? Cláudio Long. O que você acha do padre Alessandro Carlos? Não conheço, Cláudio. Sinceramente, não conheço o padre Alessandro Cláudio. Se você me explicar de onde ele é e o que ele faz, aí a gente pode comentar, né?
Nani Bittencourt, seja bem-vinda, muito obrigado pelo elogio. Lei Miró. Particularmente me custa aceitar a doutrina do pecado. E se há algum tipo de pecado, para mim, seria qualquer tipo de ação negativa com o próximo. Primeiro, essa minha forma de pensar estaria direcionada para um tipo de ceticismo. Segundo, qual o sentido de pecado que há na humanidade livre? Bom, Lei, eu concordo plenamente com você. Pecado, o que seria um pecado? Seria eu não estar em sintonia com Deus. E quando que eu quebro a sintonia com Deus? Quando eu me afasto de Deus? Quando eu cometo algo de errado diante da vida e diante do próximo. Tá? Então, se eu destruo a natureza, de propósito que eu quero, tá? E se eu faço mal ao meu próximo, eu me afasto de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Não é? Então, a partir do momento que eu amo a natureza, eu amo a vida e eu amo o ser humano, não é? O meu próximo, eu estou em sintonia com Deus. Estamos na mesma sintonia, na mesma linha. Não é? A partir do momento que eu não estou na mesma linha com Deus, ou seja, eu machuco a natureza, estrago a natureza, destruo a natureza e destruo o ser humano, eu estou em desarmonia com Deus. Essa é acho que a conceituação melhor que a gente tem do pecado, tá? E aí não existe listas de pecado, não, tá? Basta a gente pensar se eu estou ferindo o meu próximo e a natureza, não é? Henrique Tomasi, qual a opinião sobre a vida eterna? Eu tenho um grande respeito pela vida pós-morte. Por quê? Porque eu não sei nada, absolutamente nada sobre ela, tá? O que os evangelhos trazem é a palavra ressurreição, mas o que é realmente isso, nós não sabemos. Tá? Toda a doutrina que a igreja criou, a igreja católica criou, o cristianismo criou, é apenas uma especulação, porque provas a gente não tem mesmo. Tá? Nós só temos a prova, quer dizer, se eu acreditar nos evangelhos, né, de que existe uma vida pós-morte. Agora, como isso funciona exatamente, nós não sabemos. Muito bem, o tempo está acabando, tem mais perguntas aqui, eu gostaria de responder a todas, mas infelizmente, Eli Anderson da Silva, qual teólogo mais lhe influenciou? Não é? Outra pergunta, a igreja atual será capaz de gerar novos Frei Betos e Leonardo Boffes? Né? Eu acredito que não, vai demorar muito tempo para que uma pessoa como Frei Beto, uma pessoa como Leonardo Boff possa surgir na Igreja Católica. Bom, Bultmann me influenciou muito, Leonardo Boff me influenciou muito, Johann Baptist Metz também me influenciou muito, que é um teólogo da teologia política. Enfim, Moltmann. Existem vários teólogos, sejam eles católicos ou não, que me influenciaram, não é? Bom, eu acho que nós estamos chegando ao final. Deixa eu ler aqui. Cláudio Long. Se fosse para fazer um programa de rádio a nível nacional, você faria? Claro, nossa, adoraria, Cláudio. Não é? Entre em contato comigo se você tem essa possibilidade. E qual tipo de programa seria dentro do propósito com Deus? Mais ou menos esse tipo de programa que nós estamos fazendo aqui. Interagir com os ouvintes, não é? E responder as respostas deles de uma forma realista. Tá? Se você tem, Cláudio, essa oportunidade, eu abraço de coração. Tá legal? Entre em contato comigo pelo meu WhatsApp 14 99712 8445. Bom, gente, eu tenho que encerrar. Uma ótima semana para vocês. Semana que vem nos vemos às 22h30, às 10h30 da noite. Tá legal? Boa semana.